Agora vamos falar sobre 10 habilidades sociais que, se bem cultivadas, podem nos levar a ter a competência social, a tão sonhada competência social. E lembrando que não apenas as pessoas autistas podem apresentar dificuldades nas interações, na sua comunicação não verbal, na comunicação com outras pessoas, cultivo de amizades, por exemplo. Aqui, como nós estamos tratando do tema das altas habilidades e da superdotação, é importante lembrar que, nesse caso, quando a pessoa tem alguma capacidade acima da média, ela pode sofrer também preconceito, ela pode ficar mais vulnerável, visível e ela pode não se sentir à vontade em interações sociais, ela pode não estar em um ambiente confortável, seguro para a expressão da sua inteligência. Então, se houver algum tipo de esquiva ou de exclusão social, a pessoa superdotada talvez curse com dificuldades por falta de treinamento. Treinamento em situações cotidianas seguras, em que ela possa se expressar de maneira livre. E na superdotação, a pessoa também pode pensar muito rapidamente, pensar fora da caixa, gostar de argumentações, de questionamento, de questionar mesmo, negar o que o outro diz e acabar não respeitando as regras implícitas de uma interação social. E isso vai acabar atrapalhando o cultivo dos relacionamentos íntimos, a participação em atividades da escola, do trabalho, a pessoa pode ser vista como arrogante. E se a pessoa viveu um trauma, ela também pode ter suprimido as suas emoções e isso faz com que ela tenha dificuldade depois para confiar nos outros e formar laços sociais, como nós dissemos na outra aula. E por ser exposta sem o seu consentimento, na infância, por exemplo, os pais às vezes colocam a criança em atividades ou colocam no palco, ou querem que a criança cante na frente dos familiares, ou às vezes põe mesmo a criança, matricula, quer dizer, inscreve a criança em concursos, e ela nem sabe disso, talvez ela nem queira participar. Então a criança pode crescer com ansiedade social. Além disso, as pessoas neurotípicas, como nós já dissemos também, mesmo que não sejam introspectivas, podem não apresentar todas as habilidades sociais bem treinadas. Aliás, isso é o que nós percebemos. É difícil o cultivo de todas as habilidades sociais. E é muito raro, aliás, ver algum ser humano que tenha tido a oportunidade de cultivar todas essas 10 habilidades sociais descritas no portfólio dos Delpret. E resumindo, esse é um tema relevante para todas as pessoas, então ao longo da nossa conversa, além da descrição das habilidades, eu vou apresentar a vocês algumas possibilidades de treinamento, o treinamento de cada uma dessas habilidades e você vai ver conforme nós formos conversando o que é mais significativo para você. Mas desde já é importante saber que não há como conquistar competência social sem se expor aos desafios sociais. E não é possível fazer como o Cascão da Turma da Mônica, que deseja ser professor de natação, sem entrar na piscina. Então, o terapeuta precisa treinar as suas habilidades e o seu cliente, ele também vai ser exposto gradualmente a alguns desafios. Então, isso precisa ficar bem claro. Para adquirir habilidades sociais, nós vamos passar pela terapia de exposição. De todo modo, nós podemos tranquilizar o nosso cliente ou o nosso aluno. Você também, no lugar de terapeuta ou educador, pode ficar bem tranquilo porque esse trabalho é gradual, é colaborativo. E, inclusive, uma das diretrizes antes de iniciar a terapia de exposição é justamente identificar e abordar os possíveis medos relacionados à mudança como um todo, porque o ganho de habilidades, por incrível que pareça, pode ser contraintuitivo, talvez gere algum tipo de receio. E, em geral, os nossos padrões de evitação, em algum momento, eles foram adaptativos. Então, é comum haver algum tipo de medo ou receio, como eu disse, de abandonar esses padrões familiares de comportamento, mesmo quando eles são desadaptativos.
Inicialmente, às vezes, a pessoa fala: ah, mas eu tenho medo de dizer não e de deixar as outras pessoas tristes. Eu prefiro sobrecarregada a ver a minha filha entristecida. O pequeno detalhe é que a vida não é ou isso ou aquilo, como no poema da Cecília Meirelles. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol, não se tem chuva, e aí por diante. Mesmo chovendo, o sol está lá entre as nuvens, e além disso, na vida existem inúmeros caminhos que nós ainda não enxergamos, existem inúmeras alternativas não vistas ainda, principalmente quando nós estamos acostumados com as nossas lentes antigas. E isso nos faz, às vezes, seguir o mesmo padrão de resposta. E o cliente não sabe disso. Você é que precisa dizer que, por vários motivos, a nossa tendência como seres humanos é acreditar que essas respostas, né, sejam as mais corretas, as nossas respostas padronizadas. E por isso não é prudente tirar os óculos do seu cliente, esses óculos que ele já usa, sem conversar sobre essa tendência do cérebro, sem explicar que existem respostas alternativas e que ele pode usar a criatividade, característica das altas habilidades de superdotação, para pensar em possibilidades, para expandir o seu leque de opções, como algumas pessoas falam. Então, a proposta é esclarecer para o seu cliente, sobretudo quando se trata de um adulto, que agora que nós estamos crescidinhos, talvez aqueles medos primitivos já não façam mais sentido e possivelmente eles estão atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então, nós conversamos sobre isso também na última aula, mas aqui, mesmo que não seja um trauma, às vezes nós vamos observar padrões ou pensamentos recorrentes, as crenças centrais que talvez estejam inibindo a pessoa de cultivar as suas habilidades sociais. Então, isso precisa ser trabalhado para que o treinamento seja efetivo. E no caso da senhora que tinha medo de dizer não e que dizia o sim dela, mesmo contrariada, mesmo ansiosa, mesmo perdendo o sono, nós conversamos justamente sobre a assertividade, o poder de ser clara, mas com empatia, respeitando a sua elegância natural também. E eu usei vários exemplos e depois ela foi testar em casa, mas na primeira vez, uma sobrinha muito querida queria levar a mãe dela para morar com a minha cliente e ela simplesmente disse que ela era idosa e que, pelo bem da própria irmã, né, que era a mãe da sobrinha, ela considerava mais responsável ter profissionais para oferecer esse cuidado. Então explicou, conversou e em vez de triste, como era a expectativa da minha cliente, a sobrinha ficou grata, ela ficou agradecida pela conversa. E o receio de entristecer os outros com os seus nãos foi passando à medida em que ela treinava essa comunicação mais assertiva, mantendo a sua elegância natural, como eu disse. Então, era uma senhora muito resolvida, muito autônoma, com altas habilidades de superdotação, muito precoce, mas por algum motivo ela desenvolveu essa característica, esse padrão de funcionamento e o receio de dizer não. E ela conseguiu, né, aos 80 anos, superar essa dificuldade. Resultado, ela ganhou a habilidade social, essa habilidade muito importante. E quando eu perguntei como foi a sua emoção de respeitar essa característica de autodireção, de autonomia, ela me disse que se sentiu aliviada e feliz ao mesmo tempo, porque ela percebeu que poderia contribuir, que ela poderia usar essa capacidade de uma outra forma e estabelecendo os limites necessários nas suas relações familiares. Então, ótimo. E agora vamos ao portfólio do livro Competência Social e Habilidade Social, Habilidades Sociais dos Delpret. E a primeira habilidade, então, é a comunicação. A capacidade de iniciar, de manter a conversação, de fazer e responder perguntas, de pedir e dar feedback, elogiar, agradecer elogio, dar opinião. A comunicação tanto pode ocorrer de forma direta quanto indireta, quando a pessoa tem dupla condição, por exemplo, autismo e altas habilidades às vezes tem dificuldade de conversar no WhatsApp, adia muito a resposta, você pode usar a inteligência artificial para treinar esse tipo de habilidade.
E aqui na própria descrição dessas habilidades, vocês vão perceber que já existem alguns indícios, indicações de como essas habilidades podem ser treinadas. Quando se trata de uma pessoa com altas habilidades, sem uma segunda condição, sem o TDAH, por exemplo, que gera uma impulsividade, ou sem o autismo, que naturalmente traz a dificuldade nas interações, na expressão, na comunicação não verbal, na reciprocidade socioemocional, quando é apenas as altas habilidades, geralmente não há essa dificuldade na comunicação. Mas sim, pode acontecer. Veja o caso do Einstein, que tinha a dificuldade na linguagem, teve um adiamento ali do início da fala, parece que tinha, né, peculiaridades no modo de se expressar. Então isso pode acontecer, mas não é o comum. E vocês vão vendo que as próximas habilidades sociais já costumam ter um nível maior de dificuldade, até que chegue a habilidade de falar em público. A segunda habilidade descrita aqui no portfólio é a civilidade. Cumprimentar, responder os cumprimentos também, por exemplo, ao entrar ou ao sair de um ambiente, a sala de aula. Algumas crianças autistas, adultos às vezes até falam, mas não sei por que eu preciso cumprimentar se a pessoa já sabe que eu cheguei. Não preciso falar oi se ela já viu que eu estou no ambiente. E aí nós precisamos explicar que é uma convenção social, que faz parte, né, da cultura. E civilidade também, pedir por favor, agradecer, dizer obrigada, desculpar-se e outras formas de polidez também, normativas da cultura e com todas as suas nuances que talvez não sejam percebidas por uma pessoa que tem autismo. Já quando se trata de altas habilidades de superdotação, às vezes é porque a pessoa está centrada nos seus próprios pensamentos, ou às vezes porque é uma pessoa mais pragmática, porque ela tem um jeito diferente de pensar e isso também traz as peculiaridades na socialização. Existem vários motivos também, e aí nós vamos conversar. Eu até falei com vocês do caso de um aluno, meu aluno que era expulso do clube, né, do grupo do WhatsApp, porque ele enviava textos muito longos, muito complexos, e as conversas no WhatsApp, no grupo da escola dele, eram mais superficiais. Então ele com 9 anos escrevia aqueles textos imensos, com temas assim mais elevados, diferentes, específicos, porque ele gostava de astronomia, então acabava não se conectando com as outras crianças. À medida que nós fomos conversando sobre civilidade, eu fiz com ele o código Jedi e aí marcávamos lá as habilidades, as virtudes que o Jedi precisava ter para ganhar o sabre de luz, tudo. E ele foi percebendo que precisava ter mais amizade, empatia, magnificência. Eu coloco umas palavras assim, umas virtudes bem diferentes para que a criança se conecte. E isso fez com que ele ouvisse as outras crianças e tivesse também uma comunicação mais compatível e compartilhasse esse nível de redação mais elaborada com quem realmente gostaria de ler e conhecer a respeito desse pensamento, que no caso éramos eu e a professora dele. Isso já foi suficiente, quer dizer, nós elevamos essa habilidade social de civilidade, tanto na escola, quanto no grupo do WhatsApp, quanto em casa com as irmãs. E isso passa por um treinamento, mas em todas as situações nós precisamos saber qual é o objetivo e qual é o obstáculo aqui entre a realidade, o dia de hoje e esse objetivo. No caso, tínhamos o obstáculo do TDAH, então suporte farmacológico, treinamento, e ele precisava ter essa habilidade, essas altas capacidades, a superdotação respeitadas. Ele tinha a necessidade, como as pessoas têm necessidade de se alimentar, ele tinha a necessidade de aprender, de criar, tinha muita motivação para isso. Sendo respeitado nesse ponto e estando num ambiente mais favorável ao cultivo das suas habilidades, a civilidade também veio e com honras, porque ele se tornou até chefe de turma, orador da classe, e essa habilidade agora já está consolidada, já é uma competência.
A terceira habilidade é fazer e manter amizades, que novamente pode ser uma dificuldade no caso do autismo, mas as pessoas superdotadas também podem ter dificuldade para iniciar uma conversação, não porque tenham a dificuldade específica para conversar, mas porque talvez elas já iniciem a conversa para não perder tempo por um assunto mais complexo. Eu mesma tenho muita dificuldade quando alguém fala assim, vamos sair para jogar conversa fora. Eu tive dificuldade até para me lembrar da situação, né, da frase. Vamos jogar conversa fora? Meu coração quase para, eu não tenho vontade. Então, isso pode gerar alguns ruídos se a pessoa não se conhece, talvez a pessoa vá se conformar ou vá se excluir dessas situações e talvez ela seja vista como pouco sociável, antipática, tudo isso pode acontecer. Mas fazer amizades, então, depende de apresentar as informações com liberdade, ter essa segurança para falar sobre si, ouvir e fazer confidências, demonstrar gentileza, manter o contato, né, na frequência que vocês combinarem e acharem mais adequada, enviar mensagens de Natal, de Feliz Aniversário, manifestar solidariedade diante de problemas, então visitar as outras pessoas no hospital ou quando ganha o neném, e aí os problemas começam a aparecer. Por quê? As pessoas neurodivergentes, seja porque têm um diagnóstico ou às vezes porque têm altas habilidades mesmo, às vezes elas vão ter muita dificuldade para manter esses laços de maneira convencional. E quando o amigo compreende que a pessoa é diferente, aí o laço permanece. Mas quando há exigências, muita cobrança, talvez a pessoa vá se desligando e não consiga manter a amizade. E aí nós, como profissionais, precisamos, às vezes, tirar a culpa dessa pessoa que sente que não consegue ser amiga, ou às vezes ela sente que é fria, que ela não é grata, que ela não valoriza a presença dos outros. Por quê? Se ela tem uma personalidade, se ela tem um jeito, se ela tem um modo, uma configuração cerebral diferente, naturalmente os seus relacionamentos talvez sejam diferentes. E se isso está no contrato da amizade, está tudo bem. Então, às vezes, o nosso papel é reduzir a culpa e dizer a essa pessoa que ela pode sim cultivar os laços de amizade da maneira que ela acha mais confortável. Então, claro, não vamos negligenciar os amigos, mas às vezes a pessoa sabe, os nossos amigos sabem que não podem nos convidar para ir ao shopping porque não é o nosso passeio favorito, que não podem nos convidar para jogar conversa fora porque nós não vamos, que talvez você não queira receber as pessoas em casa, que talvez você prefira ambientes mais intimistas para conversar sobre algo mais profundo, que, enfim, são muitas motivações e muitas considerações diferentes. Então, nós precisamos escutar a pessoa e estar cientes, como profissionais, de que nem todos vão cultivar as suas amizades, os seus laços afetivos da mesma forma. Relacionamentos íntimos também. Existem muitas pessoas com altas habilidades de superdotação que se casam e às vezes vão fazer um doutorado fora e passam anos, às vezes, distantes, né? Mantendo esse contato esporádico, mas estão se dedicando. Cada uma se dedica ao seu trabalho ou ao seu estudo e continuam se amando, está tudo bem. E isso é possível. Se a pessoa se sente segura nesse tipo de relacionamento, está à vontade, isso é o que importa. Então, quando nós percebemos que há uma tendência à conformidade, é uma preocupação. E quando nós percebemos, né, quando a pessoa sabe que ela é de um jeito, mas ela fala assim, não, isso não é correto, então eu vou fazer assim. Então ela abre mão da sua personalidade para seguir a norma social. Esse é um problema. E também quando, de fato, ela não tem as habilidades necessárias. E aí nós vamos precisar cultivar competência nessa área, se for o desejo da pessoa. A quarta habilidade é a empatia, então manter o contato visual, que é outra dificuldade para as pessoas autistas, se aproximar do outro, às vezes fisicamente ou emocionalmente, escutar
evitando interromper, pode ser uma dificuldade para a pessoa que tem TDAH, mas às vezes a pessoa não treinou as habilidades sociais ou está num ambiente, por exemplo, a cultura italiana, né, em que todas as pessoas falam juntas, riem juntas, isso faz parte da cultura, então é um sinal de empatia às vezes até. Tomar a perspectiva, se colocar no lugar do outro, expressar compreensão sobre o que está acontecendo, incentivar a confidência, quando for o caso, demonstrar disposição para ajudar também o outro, quando for o caso, a gente não pode ser invasivo, compartilhar alegria, realização, por exemplo, no nascimento de um filho, aprovação no vestibular, obtenção de um emprego, algum tipo de conquista, então tudo isso demonstra empatia. Algumas pessoas, mesmo sem o autismo, têm mais uma empatia cognitiva do que uma empatia mais emocional e tudo, se colocar mesmo no lugar do outro. E a pessoa pode ser solidária, ela pode ser empática, mas de uma maneira mais pragmática, resolver a questão do outro, oferecer recursos ou um apoio financeiro, um suporte. E também uma forma de empatia. Novamente, nós vamos observar se é uma falta real da habilidade ou se a pessoa demonstra essa habilidade de uma maneira distinta da norma, do que é mais visto na cultura. E muitas vezes o nosso trabalho é mais de tirar a culpa, é mais de deixar a pessoa à vontade, de validar o que ela faz, do que de realmente treinar habilidades sociais, né? No caso aqui, a empatia. A quinta habilidade é uma habilidade assertiva, que coloca-se no plural, porque existem várias habilidades dentro dessa descrição da assertividade, que trata da capacidade de ser transparente, direto, de atender às suas necessidades também. Aqui, ó, tem uma lista: defender os direitos, os próprios direitos e os direitos de outras pessoas, questionar, opinar, discordar, solicitar explicações sobre o porquê de certos comportamentos, manifestar a sua opinião, discordar, concordar também. E aí a pessoa com altas habilidades pode ser muito assertiva e às vezes, se ultrapassa ali um limite, nós vamos perceber quase que uma agressividade. E se ela estiver num ambiente com várias pessoas superdotadas, talvez isso não haja problema, essas discussões mais energizantes, essas discussões mais acaloradas fazem parte do processo de crescimento, de desenvolvimento, e talvez não seja exatamente um problema se ela estiver nesses ambientes. Outras habilidades que fazem parte da assertividade é fazer e recusar pedidos, expressar raiva, desagrado, pedir a mudança de comportamento das outras pessoas se estiverem invadindo o seu território, saber se desculpar, admitir as suas falhas, manejar a crítica, que passa por aceitar as críticas, saber fazer críticas também, é importante falar num tom pausado, audível, com educação, e às vezes rejeitar as críticas, porque você se conhece, então claro, você vai escutar, às vezes vai agradecer, às vezes é importante solicitar um tempo para falar de maneira calma também, mas expor a sua opinião, e às vezes vai discordar da opinião, seja do pai, da mãe, do chefe, vai agradecer o que foi dito, feedback, né? Mas às vezes o papel é discordar. Falar com a pessoa que exerce esse papel de autoridade também é um desafio e demonstra assertividade quando você consegue cumprimentar sem se estressar, sem ter ansiedade, se apresentar, expor o motivo da sua abordagem, expor as suas ideias, se despedir e não ter medo dessa figura de autoridade. Tudo isso contribui para que você seja assertivo. A sexta habilidade é expressar solidariedade, então identificar a necessidade do outro, ter empatia, oferecer ajuda, expressar apoio, se engajar em atividades sociais construtivas, proativas, compartilhar seus alimentos, a merenda às vezes, ou liderar um movimento, alguma campanha para doação de roupas ou de alimentos para outras pessoas, ou simplesmente consolar, motivar os seus colegas e às vezes você mesmo fazer as suas doações. A sétima habilidade é manejar conflitos e resolver problemas interpessoais, que passa por se acalmar
ter autocontrole diante de indicadores emocionais de problemas, quando as outras pessoas estão muito estressadas, agitadas, reconhecer, nomear, definir o problema, suas emoções também, identificar os comportamentos dos outros, o que você pode fazer a respeito e propor, às vezes, uma solução do problema, às vezes acalmar um pouquinho as pessoas, elaborar alternativas, validar o que os outros dizem, o que um e o outro, e aí propor as respostas, né? Combinar o que pode ser feito para resolver o caso. É uma habilidade de mediação. Muitas pessoas com altas habilidades de superdotação têm essa habilidade forte de mediar conflitos, mesmo quando elas são mais tímidas, mesmo quando são introspectivas. Às vezes os pais falam: minha filha fica quietinha em todas as ocasiões, mas se ela percebe que alguém está sendo injustiçado, que alguém está sofrendo um preconceito, ou que existe um conflito, uma briga, ela se levanta do lugar e vai até lá para que as coisas, né, para que as pessoas se resolvam, para que o ambiente seja harmonizado. E mesmo a criança pequena pode apresentar essa habilidade. É importante que a gente observe e muitas vezes é importante dizer aos pais também para não rotular a criança como tímida, como introspectiva, como inibida, porque às vezes ela é apenas observadora. E aí ela sabe ou ela identifica quando a ação dela vai ser realmente útil. E aí em outros momentos ela vai fazer o que ela gosta e que talvez sejam atividades mais introspectivas mesmo. E está tudo bem. Novamente, nós vamos avaliar quais são as reais necessidades de treinamento. Não é a partir das expectativas alheias, não é a partir das demandas sociais, é a partir da nossa avaliação do que nós vemos e principalmente dos desejos dessa pessoa. Tem habilidades sociais que talvez não sejam úteis ou que não sejam essenciais para quem nós estamos atendendo. E aí isso precisa ser dito. A pessoa, ela precisa ter esse espaço de escolha, essa liberdade para treinar ou não. Caso a gente perceba que é um receio, que ela diz que não é necessário só porque ela tem medo de treinar a habilidade, aí entra a nossa habilidade, né? A nossa competência de fazer a entrevista motivacional e ajudar a pessoa a passar da fase de pré-contemplação para contemplação, para preparação, para ação e entrar nesse ciclo de mudança de comportamento. Aí nós precisamos ativar a motivação intrínseca da pessoa. Fora isso, nós vamos validar e mostrar mesmo que seja uma criança, que está bem, que ela já tem algumas habilidades e quando ela estiver disposta a fazer esse treinamento, nós estaremos aqui. Nós daremos esse apoio a ela. A 8ª habilidade fala sobre a expressão de afeto e intimidade. Não é só namoro e sexo. É a intimidade também física, mas a expressão de afeto de gosto, de amor, de alegria, das emoções. Então, se aproximar do outro, demonstrar a afetividade e falar que gosta, fazer um contato visual, estar abraçada, às vezes se sentir confortável dessa maneira com a pessoa que realmente merece esse abraço. Sorrir, abraçar, né? Expressar esse carinho, fazer e responder perguntas pessoais, dar informações mais livres, novamente, num espaço de segurança. Temos que observar isso, se a pessoa não compartilha informações livremente, sem perceber os sinais de risco, né, as pistas sociais que são importantes. Compartilhar acontecimentos que sejam interessantes para o outro, cultivar bom humor, rir junto, brincar, manifestar gentileza, fazer convites, demonstrar interesse pelo bem-estar do outro, cuidar, aconchegar, às vezes levar um chazinho, lidar com as relações íntimas e sexuais. Então sim, existe esse ponto aqui, que é também uma habilidade social, estabelecer os limites quando necessário, é o que eu disse, a pessoa precisa perceber a existência de sinais de alerta para que ela se afaste. Então, quando há uma intimidade
com pessoas que não merecem esse contato, a gente precisa fazer a intervenção. Então, quer dizer que falta a habilidade. Tanto quando há um excesso, quando há a evitação, quando há algum tipo de inibição. Então, nos dois casos nós percebemos falta de habilidades sociais nessa área de intimidade e demonstração de afetos. E a nona habilidade é coordenar grupos. Essa habilidade de liderança aparece com frequência em pessoas com altas habilidades e superdotação. Mesmo assim, às vezes a pessoa quer lapidar essa habilidade, aprimorar essa capacidade de liderar pessoas, de organizar atividades, distribuir tarefas, incentivar a participação de todas as pessoas que estão envolvidas, controlar o tempo, manter o foco nas tarefas, dar feedback a todos, fazer perguntas, mediar interações, expor metas, elogiar, parafrasear, tudo isso que envolve o processo de liderança para que uma meta seja atingida. Então, validação, compreender os problemas, dissolver os problemas, e algumas pessoas são muito diplomáticas mesmo. E ainda assim, elas desejam aprimorar as suas habilidades, e talvez a procura seja por esse motivo. A 10ª habilidade é falar em grupo. Como eu disse, as habilidades vão ficando mais complexas. E é que, por fim, nós temos a capacidade de se expressar diante de uma plateia, cumprimentar, distribuir o olhar, usar um tom de voz audível, modular a sua voz conforme o assunto, a emoção, fazer e responder perguntas, conseguir ouvir a pergunta da plateia e responder adequadamente, usar humor se for necessário, relatar experiências pessoais se for o caso, relatar acontecimentos e agradecer a atenção, finalizar, aceitar os aplausos, vamos supor que isso aconteça. E todos esses passos, essas subcategorias, estão dentro da habilidade de falar em público, de se expressar espontaneamente em um ambiente em que você está sendo visto, em que você está sendo avaliado. Então, sim, exige muita capacidade emocional, de gerenciamento das suas emoções, das suas reações físicas, para que a sua voz saia e que os seus pensamentos sejam coerentes com o que você realmente deseja transmitir a esse público. Essa é uma das habilidades mais valiosas da vida para um ser humano, e no consultório eu percebo que muitas pessoas têm essa demanda. Então eu já inicio esse processo de treinamento. É claro, como eu disse, no 1 a 1 nós não vamos conseguir a habilidade total. Nós precisamos sair do espaço do setting terapêutico para que a pessoa aprimore, passe de fase. Mas dentro do consultório, o que nós podemos fazer? Iniciar esse treinamento a partir da fala, da transmissão dessa pessoa para você. Ela pode apresentar em um ambiente seguro, em que há uma pessoa apenas o que ela deseja apresentar para um público maior, e como ela passa os slides, qual é a postura, qual vai ser a movimentação dela no palco, como ela vai elaborar a sua apresentação, como ela pretende ensaiar essa fala, iniciar, abrir a palestra ou a aula, como ela deseja fechar. Existem estratégias também para que a gente faça a conexão e una alguns elementos dessa fala completa ao longo do processo para que não fique uma fala desconectada, e tudo isso nós podemos fazer no consultório. Aí quando a pessoa se sente segura, ela vai falar para 5 pessoas, vai apresentar talvez essa palestra para a família, para a igreja e para um público às vezes externo, para pessoas que ela desconhece. Esse é o final do processo. Como eu disse, é uma exposição gradual, e a intenção é de que a pessoa esteja sempre segura no processo para exercer, para treinar essa habilidade. Se sentiu segura, nós mudamos de fase, passamos para a próxima e vamos evoluindo. E os resultados são excelentes. A gente fala que é gradual, que existem vários passos, mas o que eu percebo no consultório, o que eu percebo com os meus clientes é que tende a ser muito rápido. Por quê? Essas pessoas com as quais nós trabalhamos
muitas vezes já têm a competência, que é o mais difícil de se conquistar. Elas já sabem o que dizer. Elas já se apropriaram do conteúdo. Elas conseguem evocar com facilidade. Elas têm um processamento de informações muito veloz. Elas têm a sua própria opinião. Têm perspectivas muito interessantes para compartilhar. Então, a aula está pronta. Mas às vezes, como eu disse, né, entre essa conquista, essa habilidade já conquistada e a realidade de hoje, nós temos um obstáculo. E esse obstáculo, com frequência, é a ansiedade. E aí, no treinamento gradual, com outras técnicas também, nós vamos reduzindo a ansiedade e a pessoa vai se sentindo cada vez mais confiante, vai elevando o seu senso de autoeficácia e consegue atingir o objetivo dela, ficar feliz rapidamente, como quase tudo, né? Quase todo treinamento para as pessoas com altas habilidades e superdotação. Mas agora, antes de ajudar os seus alunos ou os seus clientes superdotados, eu sugiro que você pense nas suas próprias habilidades sociais. Se você ainda não fez o seu portfólio, você pode aproveitar agora para identificar quais habilidades você já conquistou, quais habilidades estão mais tranquilas para você. E a partir dessa lista, você pode escrever quais atividades ou circunstâncias e quais traços da sua personalidade, por exemplo, contribuíram para esse treinamento. Depois, você pode listar as habilidades que você mais deseja cultivar, e eu imagino que a partir disso você já vai ter o seu mapa do tesouro nas mãos, o seu GPS, porque nós podemos hackear as habilidades já conquistadas para que elas nos ajudem a conquistar as próximas. Então, quando eu faço esse exercício no consultório, é maravilhoso, porque a própria pessoa diz: bem, eu sou muito empática, porque eu me importo com o outro, eu reflito como eu posso ajudar as pessoas da melhor forma, eu pesquiso as ONGs que resgatam os animais abandonados, tenho motivação para cuidar dos bichinhos até que eles estejam prontos para a adoção. Então a pessoa fala com entusiasmo sobre o que ela já faz de bom, que ela já exerce bem. E aí, quando eu pergunto o que essa habilidade pode ensinar a ela sobre como aprender a falar em público, por exemplo, a pessoa responde, né, às vezes ela sorri e fica, de certa maneira, surpresa por não ter visto isso antes, e diz: então eu preciso apenas me envolver com esse projeto, ter mais motivação para estudar o tema e empatia com quem precisa das minhas palavras, eu preciso buscar os ambientes em que eu possa treinar, ensaiar, quer dizer, tudo que ela já faz naturalmente, por exemplo, para o resgate de bichinhos. E se por um acaso a pessoa se esquecer do principal, você tem que lembrar a ela. Sim, ter empatia, escutar os outros, se envolver, tudo isso é importante. E para falar em público, para ganhar essa competência, você tem que falar em público. Então, pode acontecer de maneira gradual a sua exposição. Você pode falar primeiro para 2 pessoas, como eu disse, para 10 pessoas, até conseguir subir num palco com o mesmo entusiasmo que você demonstra quando está cuidando de um bichinho, quando você está manejando os conflitos interpessoais com empatia, quando você vai até uma ONG. Então, isso é fácil para você. Subir num palco também vai ser à medida que você for treinando. E lembrando que nem todas as pessoas precisam materializar essa habilidade, eu já disse aqui, mas se for o objetivo do seu aluno, do seu cliente, a ideia de traçar os passos, as etapas personalizadas, fazer um planejamento e identificar ou prever os possíveis obstáculos também desse plano ao longo do caminho, isso é extremamente útil. Por quê? Porque nós precisamos ter essa previsibilidade e também saber onde nós estamos nesse itinerário. Isso é muito útil para que a pessoa não se sinta perdida nem frustrada. E se a sua cliente ou o seu cliente for autista, novamente, a previsibilidade é algo fundamental.